Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende de onde você está, em qual horário você está assistindo esse conteúdo. Mais um episódio do Léo Santos Podcast. Como eu compartilhei no episódio anterior, nós estamos com uma série diferente, uma série que eu vou compartilhar um pouquinho sobre as minhas experiências, sobre situações que eu já vivi, situações que eu já presenciei alguém vivendo, e tudo isso compõe o meu repertório de vida, o meu repertório de aprendizado, para que a gente possa continuar buscando incansavelmente o nosso tão desejado sucesso. Vou falar mais uma vez, como eu sempre falo, sucesso não é você ter o maior volume de dinheiro no seu bolso. Se esse é o seu propósito, tá tudo bem, vai atrás. Mas ser bem-sucedido é fazer com carinho, com amor, com paixão, com brilho nos olhos e muita qualidade aquilo que você se predispõe a fazer. Seja um trabalho social, seja um trabalho religioso, seja um trabalho de cuidado familiar, seja cuidar das demandas do seu trabalho. Fazer isso com qualidade é o que vai te fazer uma pessoa bem-sucedida, independente do cargo que você exerce, do salário que você ganha, de onde é que você trabalha, se você pega trem, se você pega metrô, se você vai de carro, se você usa uma roupa de marca famosa ou não. Falando sobre isso, sobre as minhas experiências e sobre esse último gancho que eu acabei de mencionar, sobre marcas famosas, né? Certo dia um amigo me ligou. Esse amigo é uma pessoa que mora num outro estado, é um executivo de uma grande empresa, e ele me disse assim: Léo, como que você convive em relação à pressão de trabalhar em São Paulo, um lugar que todo mundo está muito bem vestido, é um lugar onde todo mundo precisa, de alguma maneira, estar com roupas boas para poder entrar e sair de determinados lugares, precisa ter um bom sapato, uma boa camisa, uma boa roupa, uma boa apresentação. Como você convive com esse desafio de ter tudo isso e você ainda exerce uma função de liderança na empresa que você cuida, está sempre com clientes, está sempre em reuniões. Puxa, você não gasta muito dinheiro com isso? E ele foi despejando ali, eu fui só ouvindo. Ele, poxa, você não gasta muito dinheiro com isso não é um desafio, isso não é um fator de reflexão. E aí eu parei e disse para ele assim: olha, enquanto nós estamos conversando, eu estou indo para casa e eu estou dentro do trem, porque eu uso o trem para me locomover em São Paulo. Graças a Deus é uma opção. Eu tenho a possibilidade de ir de carro. Mas eu refleti e entendi que o trem é um bom método para eu ir trabalhar. Eu moro numa cidade próxima à cidade em que eu trabalho, mas o trânsito de São Paulo, ele é caótico, ele é intenso, ele é gigantesco. E ele traz estresse, ele traz raiva, ele traz ansiedade. Estar no trânsito sem fazer nada me causa um desconforto gigantesco. Além do que, o Waze, que é a plataforma, o aplicativo que a maioria das pessoas, talvez até no mundo, utilizam, ele é um aplicativo abençoado que te mostra os caminhos daquele lugar que você precisa ir que você não conhece. Ele tenta te mostrar caminhos que não tem trânsito. Mas numa cidade onde a essência do trânsito é ter muito carro, é ter trânsito, não tem o que você fazer para fugir do trânsito. Então, para evitar viver ansiedade, para evitar viver raiva no trânsito, para evitar viver desconforto, eu preferi sair do conforto de estar num carro, sentado, seguro, sob o som agradável da música que eu pus, sob a temperatura do ar que eu escolhi, para estar num trem e chegar mais rápido no meu trabalho, pelo menos 30 minutos mais rápido. Eu escolhi saber que eu sempre levarei aquele tempo. Em São Paulo, quando você coloca, por exemplo, no Waze para você ir do ponto A ao ponto B, ele estima que você vai chegar em 30 minutos. Mas dificilmente você chega nos exatos 30 minutos.
Sempre tem algum acontecimento que aumenta em 10, 20, 30, às vezes até 50% daquele tempo. Pasmem, mas eu já levei em São Paulo o dobro de tempo que eu levaria do que o Waze me sinalizou inicialmente. Isso é um desafio, não é culpa do Waze, é a situação que nós vivemos em São Paulo. Então, quando nós escolhemos determinadas questões nas nossas vidas, nós abrimos mão de algum conforto, de algumas coisas, para termos acesso a outras. Ao ir de trem, eu gasto menos dinheiro. Ao ir de trem, eu não tenho o status que todo mundo gostaria de ter. Todo mundo gosta de chegar no trabalho com seu belo carro, parar numa vaga gostosa, agradável, sem pegar chuva. Claro que não é todo dia que chove, mas são desafios, situações que de fato as pessoas vivem. As pessoas que pegam o transporte público, elas vivenciam isso. Às vezes o trem está vazio, às vezes o trem está lotado, mas qual o pecado que existe em você utilizar o transporte público? Nenhum. Nenhum. Mas as pessoas criaram um estigma, as pessoas criaram um paradigma dizendo que se você não vai de carro, você não é uma pessoa bem-sucedida. Se você não vai de carro, você é um pobre desgraçado. Isso não é verdade, gente. Óbvio que a maioria das pessoas que precisam e que não tem veículo utilizam transporte público. Mas você pode tranquilamente utilizar o transporte público, porque o de São Paulo especificamente, além de ser de altíssima qualidade, e eu sei que algumas regiões têm um volume de pessoas muito alto, a região que eu vivo, que é Osasco, graças a Deus tem menos pessoas no trem. Muitas vezes eu vou em pé, mas é super tranquilo. E aí eu uso esse tempo ao meu favor, porque se eu estou no carro eu não posso usar o celular, eu não posso ler um livro, eu não posso fazer uma ligação. Agora, se eu estou no trem, eu posso fazer uma ligação, eu posso olhar o Instagram, eu posso fazer um post com a foto da minha família, eu posso gastar tempo ali vendo aqueles stories engraçados que todo mundo posta, os memes, eu posso ler o que está acontecendo na política nacional ou internacional, eu posso responder um e-mail, ou seja, eu vejo muita utilidade no meu tempo dentro do trem. Eu encontro formas de fazer alguma coisa dentro do trem que eu não faria dentro do carro. E eu tenho um tempo determinado para chegar, porque o trem é padronizado. O tempo que ele vai levar da estação A até a estação B é um tempo X. Ele não vai mudar, não existe o Waze para o trem. Então, mudar este comportamento de vida, mudar esse lifestyle, todo mundo quer ter um lifestyle hoje em dia, focado em coisas valiosas. O lifestyle divulgado nas redes sociais é um lifestyle direcionado para quem tem helicóptero, para quem tem avião, para quem é super rico. E as pessoas geralmente estão tão presas a esse conteúdo que vivem pensando que um dia terão avião, terão um helicóptero. E não tem nenhum problema você trabalhar e buscar ter, se esse é o seu desejo. Mas vamos ter os pés no chão. É muito difícil você alcançar isso. São poucas pessoas na vida que vão alcançar um avião, que vão alcançar um helicóptero, que vão alcançar bens patrimoniais de alto valor agregado. E mais do que isso, qual é o propósito de você ter um avião e ter um helicóptero? Eu conheço pessoas muito ricas que poderiam ter avião e poderiam ter helicóptero e não têm, porque elas não precisam disso. E essa foi a principal mensagem que eu compartilhei com este meu amigo que mora em um outro estado, que é um estado diferente de São Paulo, do ponto de vista de volume de pessoas, de volume de negócios, de exposição, de pessoas ali se mostrando. E eu falei para ele, nós precisamos saber quem nós somos, qual é a nossa identidade de verdade. Quem é você sem o título do seu trabalho? Quem é você sem ser o executivo, o diretor, o presidente, o gerente? Quem é você? Você é o fulano, pai de ciclano, esposa de Beltrano. Você é a pessoa
que tem uma vida, que tem valor, independente do bem patrimonial que você tem. Como o mundo hoje está muito associado a mostrar via Instagram, via YouTube, uma vida muito ilusória para ganhar seguidores, para chamar atenção, para fazer com que aquilo vire dinheiro para aquela pessoa, muitas pessoas gostam de assistir, gostam de acompanhar e pensam que isso é a vida que elas têm que ter também. E não é. E não é. Você precisa saber quem é você. Você precisa adquirir maturidade na sua vida o suficiente para áreas sensíveis. Muitas vezes você precisa guardar dinheiro, fazer ali uma reserva financeira para uma eventualidade, para uma situação emergencial, ou até mesmo para você realizar um sonho tão desejado. Mas você está tão preocupado em mostrar coisas para pessoas que você não conhece, mostrar coisas para pessoas que não gostam de você, que você não tem um relacionamento, que você nem sabe qual é o propósito delas, e aí você investe o dinheiro que seria para um sonho seu, para uma viagem sua, para uma emergência sua, você investe em coisas e experiências de curto prazo que vão te trazer ali uma sensação de riqueza, uma sensação de estar vivendo algo que não faz parte de quem você é. Então, isso precisa ser trabalhado em nós. Porque enquanto nós não temos a nossa identidade clara, a nossa identidade bem determinada, quem nós somos, independente daquilo que nós temos ou daquilo que nós fazemos, nós não conseguiremos dar os avanços necessários na nossa vida para alcançar os nossos maiores propósitos. Os nossos maiores, as nossas maiores entregas, os nossos maiores potenciais ainda estarão travados. Por quê? Porque nós estamos presos em situações pequenas, em situações que têm zero valor. Então eu não estou dizendo que você não possa ter um carro bom, eu não estou dizendo que você não possa ir trabalhar de carro, tá tudo bem você ir trabalhar de carro. Às vezes eu pego carona com um amigo meu que trabalha onde eu trabalho, ele mora perto da minha casa, de manhã eu tô saindo, eu falo, você me dá uma carona? Ele, claro, vamos. Não tem problema, é mais confortável você ir de carro. Eu sei disso. Mas é mais caro, é mais estressante, você se limita ao que pode fazer ao longo da sua trajetória, você gasta mais tempo, você fica um pouco mais ansioso. Quando eu vou de carona com esse meu amigo, é muito mais prazeroso, porque a gente vai conversando, vai rindo, vai fazendo piada um com o outro, vai discutindo situações do trabalho, e quando a gente vê, chegou, passou muito mais rápido. Se você observar, você que vai de carro e pega trânsito todo dia, e trânsito hoje tem no Brasil inteiro, no mundo inteiro, mas se você observar, a maioria dos carros, eu não tenho uma estatística, mas pela minha estatística visual, quase 100% dos carros tem uma pessoa dentro dele. E um carro cabe 4 pessoas. Mas nós não temos um sistema favorável para dar carona. Por quê? Porque nós vivemos num ambiente, numa cidade muito grande, num estado muito grande, então cada pessoa vem de um lugar diferente. Ainda assim as pessoas não têm muitas vezes intimidade ou não têm coragem de pedir uma carona, ou as pessoas não têm uma sistemática segura também para oferecer carona para uma outra pessoa, que eventualmente não tem tanto relacionamento. Então dificulta mesmo. Então quando você olha os carros, você vê que tem uma pessoa dentro de um carro que caberia 4, a depender do carro, 5 pessoas. Então, isso tudo causa um transtorno gigantesco. Eu decidi, e falei para ele, eu decidi vir de trem, e eu só tenho tempo para conversar com você aqui hoje, porque eu tô no trem, porque durante o dia de trabalho, poxa, eu tô correndo, tô fazendo minhas coisas, chega à noite, tô cuidando da minha filha, tô com a minha esposa, chega final de semana, a gente tem compromisso, como você mora longe, é difícil a gente conseguir ter um tempo para conversar, né? Exceto quando ele viaja para cá ou vice-versa. Então, esse horário que é o horário que ele tá no trânsito, e o horário que eu estou no trem, a gente muitas vezes consegue conversar. E eu disse para ele, esse é um dos exemplos, eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei que o carro não vai me determinar. Então muitas pessoas teriam vergonha de utilizar o transporte público
pelo julgamento das outras pessoas, de pessoas que elas nem têm relacionamento, que elas nem conhecem, que elas nem sabem quais são os propósitos dessas pessoas. Por vergonha, por achar que você por fazer preconceitos de quem utiliza transporte público. Aí é engraçado, porque se essa pessoa vai até, por exemplo, tem a experiência de ir para Nova York, nos Estados Unidos, ela vai observar que bilionários usam o metrô, porque é muito mais rápido andar de metrô em Nova York, lá em Manhattan. E o pior, o metrô de Nova York é um lixo, cara. Ele tem uma quantidade de ferroviária, de caminhos muito maior do que de São Paulo. Acho que lá tem quase 400 quilômetros de linha férrea, enquanto São Paulo acho que tem uns 80. Depois dá para você pesquisar e ver a diferença de um para o outro. Então, de fato, vai em todos os lugares. Mas quando você entra no metrô de Nova York, e eu tive essa experiência, essa oportunidade, é sujo, é inseguro, é feio, é um metrô muito antigo, é um dos mais antigos do mundo, acho que foi se não foi o primeiro, foi um dos primeiros, é lá do início do século passado. Mas ele é muito antigo, é uma infraestrutura feia, não tem segurança. E aí você vai usar o trem aqui de São Paulo, você vai usar o trem ou o metrô, é um trem moderno, limpo, com segurança, tem segurança em todas as estações de trem, tem escada rolante nas estações de trem, tem plataforma, não é em todas, mas eles estão modernizando, tem plataforma elevatória para as pessoas com necessidades especiais. Existe toda uma infraestrutura agradável para você utilizar. De fato, alguns lugares, como eu mencionei antes, como por exemplo Zona Leste de São Paulo, tem um volume de pessoas muito grande, então lá está sempre lotado. Aí eu concordo que ali precisaria ter mais trens. Mas em muitas outras regiões, mesmo com volume alto de pessoas, dá para você ir tranquilamente. Dá para utilizar. É um mecanismo. Mas nem todo mundo está disposto a fazer isso. E eu falei para ele, eu sei quem eu sou, eu sei que eu andar de trem não é um problema, não é um desafio, entendeu? Para muitos são, mas para mim não é. Então, a mesma conduta, a mesma forma que eu uso para utilizar um transporte público, eu utilizo para aquilo que eu visto. Eu vou comprar roupa, eu posso comprar numa marca X, mas eu sei o valor do meu dinheiro. Eu sei o quão trabalhoso é conquistar de maneira suada o meu dinheiro. E o meu dinheiro é para realizar propósitos de diversas maneiras. O dinheiro que, graças a Deus, passa pela minha vida não é só para eu gastar comigo e com a minha família. Claro que existe o conforto, a segurança, a tranquilidade que eu acabo, o bem-estar que eu acabo conseguindo proporcionar para minha família, mas o dinheiro que muitas vezes passa nas nossas mãos não são só para nós, nós temos que canalizar ajudando outras pessoas, ajudando projetos sociais, ajudando na nossa igreja, contribuindo para o reino de Deus, contribuindo para que mais pessoas possam ser impactadas, para que outras pessoas possam também ter facilitações, desafios sejam atingidos, cumpridos e na vida de outras pessoas. Aí você pega essa grana e, pô, vou botar aqui no combustível, vou botar aqui no estacionamento caro, vou botar aqui no pedágio, vou botar numa roupa cara, eu vou canalizar tudo em mim. Vou, vou viajar toda hora. Aí você não tem nunca uma reserva de segurança, você nunca tem um sonho de longo prazo realizado, você nunca tem algum projeto, alguma coisa que vai além de você, que você contribui, que você ajuda, que você pode ali ofertar, entendeu? Então, o dinheiro muitas vezes passa nas nossas mãos para que nós sejamos os responsáveis para atingir o propósito de Deus, para ajudar alguma pessoa, para ajudar alguma família, para ajudar algum ecossistema que precisa de desenvolvimento. Mas a gente sempre está pensando no eu, no eu, no eu. E o pior, esse eu muitas vezes quer atender o propósito de outras pessoas. Ah, eu preciso disso porque as pessoas que estão à minha volta também vivem isso. Também, cara, se você está no meio de um grupo de pessoas que te forçam a viver algo ou que te causam pressão para viver algo, se esse algo não é algo que te traz desenvolvimento, crescimento, habilidades,
fortalecimento, cara, sai desse grupo. Não faz sentido você estar aí. Se esse grupo tá te pressionando a viver coisas que não cabem na sua vida, que não fazem parte dos seus valores, que não condizem com quem você é, sai fora desse grupo. Não tem problema nenhum nisso. A única coisa é o seguinte, você tem que ter uma conversa difícil consigo mesmo, você tem que confrontar você mesmo. Quem é você? Qual a sua identidade? O que te define? Muitas vezes nós já somos pessoas com idades de adulto, já somos adultos, já estamos quase entrando na meia-idade e a gente ainda não sabe quem nós somos. Tem que lembrar o que nossos pais diziam para nós quando éramos pequenos, que é aquela velha frase, mas extremamente atual: diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Com quem que você está andando? Quem são os amigos seus? Quem é o pai dos seus amigos? Onde eles moram? Seus pais não falavam isso? Porque os meus falavam. Isso é a mesma coisa. Com quem que você está andando hoje em dia? O fato de você ser adulto, casado, pagar suas próprias contas, não significa que você não tem que fazer essa reflexão para si mesmo. Com quem que você está andando, meu irmão? Com quem que você está andando, minha irmã? Você tem que pensar o seguinte: se você botar uma maçã podre no meio de 4 maçãs saudáveis, boas, aptas para serem comidas por alguém, as 4 maçãs boas não vão transformar aquela maçã podre em uma maçã boa. Ao contrário, uma maçã podre vai transformar rapidamente aquelas outras 4 saudáveis em maçãs ruins. Então você tem que saber que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Com quem você tem convivido? Com pessoas que ligam, que dão atenção à roupa de marca, à roupa de uma grife, a sapatos de marca, a carros de luxo? Tá tudo bem, isso não é pecado. Você pode ter isso. Agora, isso condiz com a tua vida? Você ganha dinheiro suficiente para bancar essa vida toda? Para não viver em pressão, que é o que o início da nossa conversa trouxe aqui. O meu amigo me perguntou: como você vive em meio a essa pressão? Eu simplesmente não vivo essa pressão. Eu não vivo. Por quê? Porque eu não ligo para essas coisas. Mas eu pastei para aprender isso. Eu tive que refletir, orar a Deus, perguntar para amigos. Precisei entender se aquilo fazia parte de mim ou não. Se aquilo determinaria o sucesso que eu desejo ter na minha vida ou não. Se de fato ter uma camisa muito cara, um carro muito caro, um sapato de marca, aquilo determinaria o sucesso que eu teria na minha vida profissional, pessoal, conjugal, espiritual? E a resposta foi não, não foi. Pô, Léo, parece que você é um pouco hipócrita, você não quer ter um carro de luxo? Cara, eu gostaria de ter um carro de luxo, mas isso não me define. Se eu tiver o carro de luxo ou se eu não tiver um carro de luxo, eu continuarei sendo Leonardo. Ter uma Mercedes, uma BMW, um Porsche, é legal? Pô, com certeza deve ser legal. Com certeza, desde que isso não defina quem é você. Desde que isso não determine os passos que você dará na sua vida. Isso não determinará o que você vai fazer, o que você é. Então, se você entende que você precisa ter alguma coisa para ser alguém, esquece. Você não vai ter essa coisa. E se você conseguir ter, você vai viver uma pressão muito grande que não vale a pena. As pressões que a gente vive nas nossas vidas tira a nossa paz, tira a nossa atenção, tira a nossa criatividade, tira a nossa sensibilidade, tira nosso bem maior, que é exatamente a vida. Viver em pressão não é bom, não é agradável. Então, essa foi a mensagem que eu dei ao meu amigo. Léo, parece que você é o cara, você tem a maturidade adequada para tudo. Não, não é isso. Eu ainda tenho que estabelecer maturidade em várias áreas da minha vida. Mas nessa área especificamente eu posso compartilhar porque eu já compreendo que estas coisas materiais não me definem e não podem definir você. Ao contrário, elas vão travar você, elas vão limitar você a dar um avanço. E isso é em tudo.
E eu dei estes exemplos para ele para demonstrar que não importa a roupa, não importa a marca, não importa a cor do carro, a marca do carro, não importa se você vai de trem ou se você vai de carro ou de helicóptero ou de avião, não importa se você usa uma camisa de R$ 50, de R$ 100 ou de R$ 1.000. O início da conversa foi sobre as questões de vestimento. Eu falei, eu me visto bem, me visto adequadamente, mas eu compro em lojas modestas. Não preciso gastar rios de dinheiro com roupas caríssimas. Eu gosto de roupas modestas e de qualidade. Então eu tenho lojas de alta qualidade que são preços justos, que não tem a etiqueta e tá tudo bem. Ah, mas eu gosto da etiqueta. Tá tudo bem, vai lá e compra, cara. Não tem problema. Agora, se você tá tirando de onde você não tem para botar num bem patrimonial, ainda mais numa roupa que dura pouco tempo, isso é bobeira. Na minha opinião, eu acho que isso não pode definir quem você é. Se isso te definir, vai te travar, vai te impossibilitar dar avanços significativos no seu propósito, naquilo que Deus deseja para você. Muito obrigado e até o próximo conteúdo.